Supremo Tribunal Federal decidiu que a fixação do salário mínimo por decreto do Poder Executivo é constitucional. Uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o caso havia sido proposta por 3 partidos políticos. No final do mês de outubro, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou constitucional uma lei editada este ano que autorizou que entre 2012 e 2015 o reajuste anual do salário mínimo seja feito por decreto presidencial. Os atuais partidos de oposição, PSDB, PPS e Democratas, questionavam na Suprema Corte a constitucionalidade desta lei. O argumento era que a norma feria o artigo da Carta Magna que exige lei em sentido formal para a fixação do salário mínimo e que o Congresso Nacional não poderia ser excluído deste debate. A ministra Carmen Lúcia foi a relatora do processo e considerou que a lei deixa claro que os parâmetros para o reajuste são estabelecidos pelo Congresso. O que cabe ao Executivo é apenas o cálculo matemático, com base nesses critérios. A maioria dos ministros acompanhou o voto da relatora e a Procuradoria-Geral da República também havia se manifestado pela improcedência do pedido dos partidos. No voto, a ministra Carmen Lúcia destacou que se o Executivo não fizesse isso, outros órgãos poderiam calcular os valores e divulgar à população, porém de forma não oficial, o que traria insegurança jurídica sobre o assunto. Este economista explica quais são os atuais critérios usados pelo governo para reajustar o mínimo. O calculado com base numa lei, que é com base no crescimento do PIB de 2 anos passados e do crescimento dos 2 últimos meses da inflação. O economista diz que o salário mínimo existe para que os setores econômicos que não têm organização para definir um piso salarial tenham a garantia de receber um pagamento que garanta a sobrevivência do trabalhador. Ele provoca aumento de custos. Todas as vezes nós economistas falamos que salário é custo para o empresário. Então, todas as vezes que é impacto em custo, vai bater no preço final. Karina, o que significa dizer que um determinado assunto precisa ser regulamentado por lei em sentido formal? Esse é o principal argumento trazido para questionar a lei que regulamenta o salário mínimo. Na verdade, quando se fala em lei em sentido formal, a gente busca aquela lei que foi elaborada efetivamente com a participação do Poder Legislativo. O Poder Legislativo, seja ele no âmbito federal, que seria o Congresso Nacional, o Poder Legislativo dos Estados, representado pelas Assembleias Legislativas, e o Poder Legislativo Municipal, que seriam as câmaras de vereadores. Então, quando esse Poder Legislativo participa efetivamente do devido processo legislativo na elaboração da lei, nós falamos em lei em sentido formal. Qual era o principal argumento sobre a inconstitucionalidade da lei? O que prevê o dispositivo atacado? Veja, a lei, ela prevê, na verdade, a fixação do salário mínimo para o ano de 2011 e estabelece índices e critérios de reajuste para os anos de 2012, 2013, 2014 até 2015. E o principal questionamento seria de que, com base em um decreto emitido pelo próprio presidente da República, portanto, Poder Executivo, esse reajuste dos salários mínimos nesses próximos anos seria feito por decreto. O argumento principal é de que o decreto não faz parte, não pode ser caracterizado como uma lei em sentido formal. Então, portanto, o Poder Executivo faria o reajuste do salário mínimo sem a participação do Congresso Nacional. Esse era o principal ponto. E o STF decidiu que não há qualquer inconstitucionalidade. Qual a fundamentação para manter o reajuste por decreto? A fundamentação foi justamente que o Congresso Nacional ele participou efetivamente da fórmula como esse critério seria aplicado. E ao Poder Executivo, por meio deste decreto, seria dada apenas a publicidade e a aplicação desses índices para a correção do salário mínimo. Então, não há que se falar aos olhos do Supremo Tribunal Federal, por maioria, já que ficaram vencidos o ministro Marco Aurélio e o ministro Aires Brito, não haverá qualquer inconstitucionalidade em que os valores dos salários mínimos para os próximos anos seja publicado pelo presidente da República. Muito obrigado pela presença, Karina Zuccolotto, e pelos esclarecimentos.